Na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 1 até o verso 14. Filipenses 3, versos 1 até o verso 14. Filipenses 3, versos de 1 até o verso 14. A minha versão, nova versão internacional, assentados mesmo como estamos, ouçam a leitura da palavra. Apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja em Filipos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, entre aspas. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, rituais religiosos. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, em si mesmo, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Vocês viram que o primeiro verso começa com finalmente. Alguns dizem que o Paulo introduziu essa frase que o pregador até hoje fala assim, finalmente. E está bem, falta muito para chegar aos finalmente da palavra. Então ele começa, e ele já com esse ânimo de alegrem-se no Senhor. Talvez você já saiba, mas essa carta foi escrita da prisão. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes. Na segunda vez ele foi martirizado. Provavelmente essa carta foi escrita no primeiro aprisionamento na cidade de Éfeso, lá pelo ano 54 depois de Cristo, né? 20 e poucos anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Para você saber quão importante como Deus usou o apóstolo Paulo, nós temos no Novo Testamento 27 livros, de Mateus até Apocalipse. E desses 27, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever 13. E todas elas são cartas, ou a igrejas, ou a indivíduos, mas assim falando. Ele foi uma pessoa maravilhosa, posso dizer assim. E ele não somente ensinava, ele pregava, ele viveu a palavra de Deus. Uma das suas metáforas, ilustrações favoritas, era uma corrida. Ele usa isso várias vezes nas suas cartas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27, ele fala, nós estamos numa corrida, e é importantíssimo que nós corramos de acordo com as regras,
para que não sejamos desqualificados. Ele fala assim, nesse mundo a gente corre atrás de tudo, de todos, para ganhar um prêmio que passa. Mas na corrida celestial, nessa carreira celestial, nós corremos para receber um prêmio que é imperecível, nunca, eterno, vai sempre existir. Há um outro texto também, em 2 Timóteo, capítulo 4, 6, talvez seja conhecido de vocês. Eu quero ler, vocês só ouçam o que ele escreve. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele estava na segunda prisão, e agora ele sabia que ele estava prestes a ser martirizado. O Senhor já havia acalmado o seu coração. Ele escreveu assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Aleluia. Terminei a corrida. Guardei a fé. Amém. E ele termina dizendo assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Você notou a jornada? Estamos passando em uma corrida, fazendo o seu melhor. Nesse texto nós vemos 3 lições. Eu gostaria rapidamente, no tempo que nós temos, trabalhar nessas lições. A primeira é o seguinte, é uma reta final, né? É a corrida, estamos na reta final. A primeira lição de vida que nós temos assim, olha, ouça, você ainda não chegou lá. Se você está me ouvindo a voz, você ainda não foi promovido, como meu sogro fala, né? Você não está promovido já esperando a coroa da justiça. Você está a caminho. Então, boa notícia. Boa notícia. Por que boa notícia? Porque o verso fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, eu ainda não cheguei onde Deus intenciona que eu chegue. Ainda no mesmo texto, no próximo verso, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Qual é o ponto, pastor? Eu queria que você aqui nessa manhã, talvez você vê um testemunho, você foi ao retiro, ficou animado, mas você olha para a sua vida e dá um desânimo. Então ouça. Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Há muito mais a ser trabalhado. Você é um trabalho que está em progresso. É tão bom quando nós passamos em lugares, né, de construção, um sinal assim, perdão pela inconveniência, né? Mas é isso para melhorar para você. Então, se alguém estiver impaciente contigo, achar que você, puxa vida, isso, aquilo, coloca assim um aviso, olha, Deus ainda não terminou comigo, paciência. Porque às vezes nós cobramos de nós mesmos. Às vezes nós cobramos dos outros. As pessoas ao nosso redor, que às vezes, ao invés de dar um empurrãozinho, elas, coloca a gente, enterra um pouquinho mais. Não, lembre-se, você ainda é uma obra em progresso e ela não terminou. Só para não ficar só na minha palavra, deixa eu calçar essa afirmação com alguns textos. Não vou colocar aqui na tela, creio que não tenho não. Calçar essa afirmação. Por exemplo, em Romanos 8, 28 a 29, não precisa abrir, ouçam. Diz assim, e sabemos, você conhece esse verso, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha o 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa obra-prima que nós somos, que Deus está trabalhando, assim a planta é o próprio Jesus. Ele está trabalhando na sua vida e na minha, moldando, trabalhando para que você seja semelhante ao seu filho. E ele diz assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele afirma assim contundentemente, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Há um processo. Antes mesmo de você conhecer, abraçar o Senhor Jesus, Ele já tinha os olhos deles em você. Ele começou a obra lá no ventre da sua mãe. Eu tenho um plano para a sua vida. E Ele chama, e Ele vai, agora começa essa obra. Deixa eu colocar isso em perspectiva. Olha só, você que já conhece a Jesus, e se você ainda não o conhece, tem dúvida, não vá embora hoje sem falar conosco. Você está salvo, ou seja, a pena do pecado, da separação de Deus já está pago, justificado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas você não somente está salvo, presente, completo, mas você está sendo salvo. Pastor, como é que eu posso estar salvo e estar sendo salvo? Porque a ideia é o seguinte, você vem como está.
Agora Deus está trabalhando na sua vida. Santificar, Ele vai aqui, ali, uma coisa e outra, e vai. E nós vamos ficando cada dia mais igualzinho ao seu filho. Mas há ainda alguma coisa nos esperando, e você será salvo. Um dia nós seremos como nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Um dia nós vamos ser perfeitos, glorificados. Para você não pensar, o pastor está falando isso só para eu me sentir bem, porque é dia dos pais. Não, não, olha só. Ouçam, 1 João 3,2, apenas ouçam, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Isso é o apóstolo João falando. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, assim o veremos. Viu essa palavra? E se você pensar, puxa vida, está demorando muito, Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Por que o pastor está falando isso? Que ainda a corrida não terminou. Primeiro, para que nós sejamos pacientes conosco e com os outros. Deus está operando. Mas também para a gente não ficar também, só porque a obra está indo, né? Não vamos relaxar também, né? Não quis colocar lá a disciplina na frente, mas dizer o seguinte: não vamos ser complacentes. Vamos saber, há uma promessa para mim. Então, primeira coisa, a reta final, não chegamos lá ainda. Segundo, esquece do que ficou para trás. Esquece do que ficou para trás. Ontem já foi. Ontem já foi. Olha só o que o apóstolo fala para nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler juntos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me. Que coisas são essas? Eu creio que nesse texto nós temos muita informação. Que coisas são essas que o apóstolo estava esquecendo? Coisas boas e coisas ruins. Está com a sua Bíblia aberta? Olha só, aí no versículo de número 5. Viram aí? Eu não tenho aqui na tela. Olha o versículo número 5. Diz assim: circuncidado ao 8º dia. Sabe por que ele falou isso? Porque o Paulo da nação de Israel, né? Ele está falando isso porque Abraão, você se lembra em Gênesis, ele teve, o primeiro filho foi o Ismael, né? E o segundo filho foi Isaac. Ismael foi o fruto da desobediência, da impaciência de Abraão e Sara, não foi? E Isaac foi o filho da promessa. Mas ambos, por serem filhos de Abraão, foram circuncidados. O Isaac foi circuncidado ao 8º dia, e o Ismael foi circuncidado ao 10º, quando ele tinha 13 anos de idade. Pegaram essa ideia? Ou seja, o Paulo não está discriminando contra o Ismael, mas está dizendo: olha, eu sou do sumo do sumo do sumo, eu sou legítimo. Ele está mostrando para eles, que aqui é uma coisa de honra. Então fui circuncidado ao 8º dia. Eu não sou filho da desobediência, eu sou dos filhos da promessa, pertencente ao povo de Israel. Havia, naquela época e hoje ainda, alguém pode ser um judeu por nascimento, ou pode ser um judeu por converter-se ao judaísmo, os prosélitos. Nós vimos isso na Bíblia também, e há muitos exemplos de pessoas que se converteram e disseram: não, eu sou legítimo, eu fiz parte sou da nação de Israel, eu não fui convertido ao povo de Deus. Ao próximo, a tribo de Benjamim, porque Benjamim é uma tribo importante, e muitas outras coisas importantes, porque foi de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel. Aí está mostrando, eu sou lá de gente muito fina, né? Quanto à lei, fariseu, alguém apaixonado pela lei do Senhor, alguém apaixonado pela lei do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: essas coisas boas agora podem ser um peso para mim. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, temos uma vida tão boa, tão direita, que a gente pensa que diante de Deus tem mérito, está à frente. O orgulho atrapalha. A palavra de Deus fala que Deus, ele aborrece o orgulhoso, mas ele ama ao humilde. Então, às vezes, o nosso passado que vem floreado de realizações pode se tornar um problema. Gente, é muito difícil desaprender da nossa justiça própria. Muito difícil. Às vezes, quando mais bem-sucedidos, mais difícil fica para receber a graça de Deus. Vocês percebem isso?
Então Paulo está dizendo, essas coisas todas aí, esses grandes diplomas, grandes realizações, esses reconhecimentos, sabe o que eu faço? O que é para mim é lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele vai mais ainda, mais que isso, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Notaram isso? Então, não sei qual é o seu estado, porém, preste atenção, se a sua bondade, as suas realizações, a sua inteligência, o seu sucesso estão impedindo que você conheça o Senhor Jesus, gente, esqueça disso. Deixa para trás. Não permita que as grandes bênçãos de Deus na sua vida se tornem o empecilho de você conhecer a Cristo. Senhor. Mas também não só as coisas boas, porque o texto fala, né? Voltando um pouquinho, né? Eu não tenho aqui, não coloquei. É que ele fala assim, gente, ele, além de dizer que eu fui da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, ele fala também, né, que eu sou um fariseu, ele diz assim, perseguidor da igreja. Viu na sua Bíblia aí que ele fala? No finalzinho, perseguidor da igreja. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, antes de ser alcançado por Jesus, ele foi um homem terrível? A palavra de Deus diz que ele não só perseguia famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, colocava na prisão. E quando eles eram condenados, como o caso de Estevão, ele foi o que deu, pode apedrejar, tirou vidas. Alguns dizem lá em 1 Coríntios capítulo 12, né, 2 Coríntios capítulo 12, que fala que o Paulo tinha um espinho na carne. Que ele pede a Deus, Senhor, o Senhor pode tirar isso de mim? E alguns pensam que a maioria pensa que é uma enfermidade, talvez dos seus olhos. Alguma coisa que ele curou tanta gente. Deus usou para curar tantos. Mas ele pediu, Senhor, tira esse espinho da minha carne, remove de mim. E Deus falou, não. A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Mas alguns sugerem que talvez o espinho na carne não tenha sido físico. Tinha que ser o senso de remorso e de culpa pelas grandes coisas ruins que ele havia feito no passado. Você entendeu isso? Você já notou que às vezes entre nós nos encontramos, às vezes nós mesmos, em situações, nós cometemos erros tão terríveis no passado. Erros de relacionamento. Coisas que nós nos arrependemos profundamente. Estava conversando com nossos adolescentes depois do retiro, e alguma coisa veio à luz, veio à tona, e eu vim assim, estava zangado da vida, mas quando eu falei com um adolescente, ele diz assim, pastor, I'm not proud of what I've done. Eu não tenho orgulho, e com os olhos cheios de lágrimas. É bom a gente se arrepender, mas é terrível quando o passado continua a nos prender. Quantos de nós lutamos com situações do passado, que a gente fica revivendo, né? Sei que é difícil, isso aqui não é psicologia, isso é a palavra de Deus dizendo. O Senhor já cuidou do passado também. Das perseguições, dos maltratos, dos vícios, das prisões, tudo o Senhor cuidou. E Ele que começou a boa obra em você, vai completar até o dia de Cristo. Eu não sei onde você está no presente. Isso não é uma licença para deixar como está, não. Venha, vamos caminhar juntos. Há lutas na sua alma, há situações que estão te aprisionando, coisas ruins que estão impedindo você de conhecer a plenitude da bênção de Deus. Vamos caminhar juntos, vamos compartilhar, vamos falar, vamos chorar juntos, vamos orar juntos, vamos batalhar juntos. Mas não permita que o presente ou o passado, do qual talvez você se envergonha, venha impedir você de conhecer o Senhor Jesus na sua plenitude. Chega do passado. A palavra de Deus fala que, a promessa do Senhor, fala assim, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ou seja, ele não é que ele esquece, ele não leva em consideração. Alguém já falou que isso é como jogar os pecados lá no fundo do mar e botar uma placa dizendo assim, é proibido pescar. Nem você nem ninguém pode trazer de volta aquilo que Cristo Jesus levou sobre si na cruz. Notou isso? Então esquece do passado, vamos trabalhar com ele, mas não permita que o passado controle o seu presente. Mas por último, prossiga para o alvo. Irmãos,
O Giovanni usou a palavra recomeço. Seja recomeço, segunda vez, 10ª vez, 1000ª vez. O dia do recomeço é hoje. Prossiga para o alvo. Que alvo é esse, pastor? O alvo é: eu quero conhecer a Cristo. Não há outra maneira de falar. Ele falou tudo. Quero conhecer a Cristo. Ele dizer: Senhor, eu quero conhecê-lo esta manhã, de maneira nova, Senhor. Completa a minha vida. Ô Santo Espírito, direciona, abra a mente, Senhor. Trabalha em meu coração. Falar com Ele isso e mais, não somente conhecer o Senhor, quero conhecer o poder da ressurreição e levantar-se, não permitir que nada o prenda ao passado, ao dia de ontem, ao novo começo. Prossiga para o alvo, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na corrida é assim, não olha para o lado. Fica impressionado nas Olimpíadas, em competições, eles não olham para ninguém. Pode ter uma multidão, pode não ter ninguém. Eles estão olhando somente para o alvo, para a marca. E essa marca é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Fixe os seus olhos em lugares mais altos. Vá profundo, vá além, em nome de Jesus. Prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Que esses fim de semana que terminamos, esse recomeço, seja uma nova fase na sua vida. Não permita que as coisas boas te aprisionem. Não permita que os seus fracassos do passado, foi ontem, Jesus morreu por você, libertou você e está operando em sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor complete. Não preciso orar, Pai. O Senhor já está completando essa obra em nossas vidas. Enche o nosso ser, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nossas crianças já estão prontas.